Boa noite. Boa noite. Depois de Hong Kong, mais 2 países anunciam casos de reinfecção pelo coronavírus. Doentes de Covid que se curaram e se contaminaram de novo. A força-tarefa da Lava Jato denuncia o ministro do TCU, Vital do Rego, por corrupção e lavagem de dinheiro. O Supremo anula uma condenação do então juiz Sérgio Moro no processo de fraude no Banestado. O Conselho Nacional do Ministério Público arquiva queixa do ex-presidente Lula contra o coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltão Dallagnol, e outros 2 integrantes da força-tarefa. O Conselho Nacional de Justiça afasta o desembargador que humilhou um guarda em Santos. O Senado torna permanente o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O presidente Jair Bolsonaro apresenta o programa habitacional Casa Verde Amarela, sucessor do Minha Casa Minha Vida. Na primeira noite da convenção republicana, o presidente Donald Trump culpa os governadores por não enfrentarem a pandemia que já matou quase 180 mil americanos. O Jornal Nacional está começando. Depois do anúncio do primeiro caso documentado de um paciente que pegou 2 vezes a Covid em Hong Kong, países europeus relataram mais 2 exemplos de pessoas reinfectadas. In Hong Kong werd vastgesteld. A jornalista da TV belga VRT perguntou sobre a reinfecção anunciada por Hong Kong. Mas um virologista, conselheiro do governo, surpreendeu com um caso na própria Bélgica. Ele disse que não estranhou a notícia de ontem porque o país também já registrou um caso assim. O especialista contou que uma mulher na casa dos 50 anos pegou a Covid pela primeira vez em março e pela segunda em junho. E exames de laboratório encontraram diferenças nos vírus. Ele foi além. É o que os vírus fazem todos os dias. Sofrem mutações. Isso significa que uma potencial vacina não vai durar para sempre. Assim como para a gripe, ela terá que ser reformulada com bastante regularidade, apostou. Já na Holanda, uma virologista, que também é conselheira do governo local, revelou que o paciente reinfectado no país é uma pessoa com sistema imunológico frágil e tentou tranquilizar. As pessoas estão preocupadas e perguntam se a reinfecção é o padrão. Não acho que seja. Assim como ontem, o tom da Organização Mundial da Saúde hoje foi de cautela. A porta-voz, Margaret Harris, afirmou que provavelmente outros casos de reinfecção vão ser documentados. Mas, segundo ela, mesmo assim, não deve ser algo frequente. Tem só um caso documentado em mais de 23 milhões, reforçou a porta-voz. Ela também explicou que a proteção imunológica natural do nosso corpo não é a mesma que a de uma vacina. No caso de uma vacina, o objetivo é que ela seja mais forte. No Reino Unido, o diretor do programa de vacinas da Universidade de Oxford, questionado sobre a reinfecção em Hong Kong, disse que no momento não vê qualquer problema em relação à vacina. E trouxe uma boa notícia. É possível que todos os dados da fase 3 de testes fiquem prontos antes do previsto e possam ser apresentados às agências reguladoras ainda este ano. Na Coreia do Sul, quase todas as escolas das maiores cidades vão ficar fechadas até 11 de setembro. Os estudantes voltaram às aulas no fim de maio, mas nos últimos 15 dias, 150 alunos e 43 funcionários de escolas de Seul testaram positivo. Só alunos do último ano do ensino médio vão ter aulas presenciais. O Imperial College de Londres registrou que a taxa de transmissão da Covid no Brasil hoje é de 1. Em tese, cada infectado transmite o vírus para uma pessoa. É uma piora em relação à semana passada, quando a taxa tinha ficado abaixo de 1 pela primeira vez desde abril. Era uma indicação de desaceleração no contágio. Os especialistas consideram que a pandemia começa a ser controlada quando essa taxa permanece abaixo de 1, no mínimo, por 2 semanas seguidas. Todos os dias o Márcio Gomes diz aqui que os números atualizados do consórcio de veículos de imprensa sobre a pandemia em todos os estados brasileiros você encontra na internet em g1.com.br/coronavírus. Aqui no JN é o Márcio quem traz as informações para a gente. Márcio, boa noite.
Oi, Bonner, boa noite para você, para Renata, boa noite a todos que nos assistem. Começando com os óbitos, foram registradas nas últimas 24 horas 1.215 mortes por Covid-19 no Brasil. E o total de óbitos agora está em 116.666. Novos casos da doença foram registrados nas últimas 24 horas, 46.959. E o total de casos desde o começo da pandemia por aqui, 3.674.176. A média móvel de mortes dos últimos 7 dias está hoje em 950. Mais uma queda de 3% em relação à média de 14 dias atrás. A média diária de novos casos também está caindo. 37.472 novos casos surgindo em média nos últimos 7 dias. A queda de hoje é de 15% em relação à média de 14 dias atrás. Estamos aqui no limite, estamos ainda com estabilidade, mas no limite para registrarmos uma queda no surgimento de novos casos de Covid-19 no Brasil. Nos números nacionais, vamos para os números e a situação em cada estado no nosso mapa. 5 estados estão com a média de mortes em alta: Rio de Janeiro, Goiás, Amapá, Tocantins e a Bahia, que passou hoje dos 240 mil casos e de 5 mil mortes. As maiores altas foram registradas no Rio de Janeiro e na Bahia. O governo baiano diz que as 70 mortes registradas hoje ocorreram em várias datas e estavam represadas. O Amapá estava em estabilidade e agora surge aqui com alta na média de mortes. 9 estados e o Distrito Federal aparecem com estabilidade. Não registraram uma grande variação na média móvel na comparação com 14 dias atrás. São eles Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Paraíba e Rio Grande do Norte, que estava ontem em alta e veio aqui para a estabilidade. Mato Grosso e Rondônia estavam em queda e hoje aparecem entre os estados com estabilidade nos óbitos. 12 estados estão com redução na média diária de mortes: Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Acre, Amazonas, Roraima, Alagoas, Ceará, Maranhão, Piauí, Sergipe e Pernambuco. Espírito Santo, Paraná e Acre estavam com estabilidade no último levantamento e vieram agora para a queda. As maiores quedas hoje foram em Roraima e em Pernambuco. Destaques agora de alguns estados. Roraima não registrava mortes por Covid-19 há 3 dias, mas hoje, infelizmente, confirmou 3 óbitos. A Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão estima que 40% da população do estado já tenha contraído o novo coronavírus. É a conclusão de um inquérito sorológico feito pelo governo do estado e pela Universidade Federal do Maranhão. E Rio de Janeiro. Essa terça-feira foi o 6º dia seguido de alta na média móvel de mortes no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos com uma média de 119 óbitos por dia no Rio de Janeiro. Uma alta, veja só, de 89% em relação à média móvel. E o gráfico mostra bem como a gente teve uma alta aqui. Uma alta de 89% em relação à média móvel de 14 dias atrás. Em 24 horas, foram registrados 168 óbitos. E o total passou de 15.560 vidas perdidas no Rio de Janeiro desde o começo da pandemia no Rio de Janeiro pela Covid-19. Autoridades e especialistas de saúde explicam por que a gente vê essa volta da tendência de alta no Rio. O aumento do número de novos casos e de mortes no Rio veio depois de 2 semanas de queda na média móvel. Apesar do sinal de alarme, o Estado e a Prefeitura do Rio dão a mesma explicação. Segundo as autoridades, os números atuais não significam que o pior está de volta. As secretarias estadual e municipal de saúde afirmam que mais de 700 óbitos sob investigação foram confirmados nos últimos dias, ou seja, pessoas que morreram em maio, junho e julho só tiveram os casos registrados agora. O pesquisador Marcelo Medeiros diz que há uma razão para isso: a mudança das regras do Ministério da Saúde. Desde o dia 1º de agosto, mudaram os critérios para diagnóstico de Covid. Hoje está sendo aceito diagnósticos clínicos, com base em análise de exames de tomografia, por exemplo. Então, tem vários casos lá de trás que estavam sob suspeita,
que foram confirmados como Covid. O pesquisador ressalta que outras bases de dados, como a dos cartórios, por exemplo, também não apontam nenhum aumento recente nas mortes por Covid no estado. O número que aumentou e está sendo observado atentamente pelos especialistas é o de internações. Depois do fechamento de leitos por falta de demanda, alguns hospitais notam um novo aumento na procura. Aumenta um pouquinho, aí na outra semana cai um pouco, depois volta a aumentar e fica essa oscilação. O vírus continua presente, né? As pessoas estão se expondo e aí vão se infectando, né? E aí vai depender muito da mobilização das pessoas, do isolamento. Na rede municipal do Rio, o número de pessoas internadas com Covid teve um ligeiro aumento há 2 semanas e desde então se mantém no mesmo patamar. Médicos na linha de frente do combate à doença se preparam para uma luta prolongada. Como se tivesse um incêndio e que agora aquele incêndio ficou ali naquela parte do rescaldo, mas você não consegue apagar completamente o incêndio. Existem muitos focos ainda que ficam ali ainda com permanecendo acesos e aí você vê que a pressão para que a doença se mantenha ainda é muito grande. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, informou hoje que testou positivo para a Covid. Ele está isolado em casa e não apresenta sintomas. Flávio é o 5º integrante da família Bolsonaro a ter a doença. O presidente, a primeira-dama, um irmão do senador e uma cunhada também foram infectados. Depois de receber alta, muitos pacientes de Covid ficam com sequelas. E nem todos sabem que existem tratamentos para combatê-las. Comemoração e alívio na hora de sair do hospital. Mas a luta para se livrar das inflamações e lesões provocadas pelo coronavírus pode ser longa. O cirurgião Valdir Zamboni passou 88 dias entubado. Quando acordou, era uma outra pessoa. A fraqueza muscular era acachapante. Eu tentava mexer os dedos e não conseguia. Eu tive que forçar os dedos para tentar abrir a mão. Quando eu me dei conta da minha consciência corporal, eu parecia um indivíduo cadavérico. Eu tinha perdido muito peso. Quanto? 26 quilos. Há um mês, internado num centro de reabilitação da rede Luci Montoro, em São Paulo, ele batalha para recuperar a musculatura e a capacidade pulmonar perdidas. É uma rotina puxada de exercícios físicos e respiratórios para evitar que os problemas fiquem crônicos e afetem o futuro das vítimas da Covid. Nós sabemos que existe uma inflamação que acomete o cérebro, acomete o músculo cardíaco, acomete o osso, o músculo periférico, o músculo que faz a mobilidade dos membros, o rim e todo o fígado, e tudo isso vai deixando o indivíduo com uma condição realmente devastadora. Veja bem, o hospital salva vidas. Quem devolve a vida para a sociedade é a reabilitação. Assim como o médico que virou paciente, muitos outros brasileiros que tiveram a Covid-19 precisam de fisioterapia e reabilitação. As consequências, as sequelas da doença são muito variadas e atingem até quem teve a forma mais leve da Covid. A Fabiana nem foi hospitalizada, mas a perda do olfato e do paladar ainda são consequências da Covid que ela teve em junho. Já queimou a comida e nem percebeu. Você não tem segurança para abrir, às vezes, alguma coisa que está na tua geladeira. Porque você pode estar com alguma coisa azeda que não está também, você não sente esse cheiro, né? E na sequência, o paladar já foi totalmente alterado, então não tinha nenhuma percepção de gosto de nenhum tipo. O otorrino Fábio Pina, do Hospital das Clínicas de São Paulo, explica que isso é consequência da inflamação do nervo que leva a mensagem do olfato para o cérebro. O maior dano realmente é no olfato. Só que o que acontece? O paladar é muito dependente do olfato. 70% do paladar depende do olfato. Para ajudar na recuperação, o médico recomenda cheirar por 10 segundos, com pequeno intervalo, os seguintes produtos: café, cravo, mel, suco de tangerina, vinagre de vinho tinto, pasta de dentes de menta e essência de baunilha. Um tratamento caseiro recomendado pelo HC de São Paulo, que vale até a consulta com o especialista, que tem medicações e outras essências para tratar casos mais graves.
Recuperar a saúde e os prazeres da vida é tudo o que sonham aqueles que ainda sentem os efeitos da doença. Imagina um sujeito que tinha 3 empregos, dava cursos pelo Brasil inteiro de trauma. De repente, se vê nessa condição. E o senhor quer voltar a operar, trabalhar, fazer tudo que claro fazia? que quero. Não importa quanto tempo, mas eu quero. O radiologista Geraldo Pinho, de Natal, divide com os brasileiros a experiência de atender pacientes durante a pandemia. O famoso vidro fosco virou nossa rotina e as palavras mais repetidas. Vidro fosco é o achado da tomografia compatível com a lesão da pneumonia causada pelo vírus. O vidro fosco nunca foi tão presente e numeroso. Temos que cuidar dos nossos pacientes. Mas deixa uma pergunta no ar. Quem cuida de nós? Soldado não pode ir para a guerra sem escudo e sem espada. E sim, estamos em guerra. Será que os gestores e governantes estão valorizando seus profissionais de saúde? Assim como a população está fazendo? A seguir, o Senado torna permanente o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O presidente Bolsonaro apresenta um programa habitacional sucessor do Minha Casa Minha Vida. O governo lançou hoje um programa de financiamento habitacional para substituir o Minha Casa Minha Vida. Para famílias do Norte e do Nordeste, as taxas de juros vão ser mais baixas. O programa foi lançado em uma cerimônia no Palácio do Planalto. A meta é atingir mais de 1,5 milhão de famílias no sistema habitacional até 2024. Segundo o governo, o Casa Verde e Amarela aperfeiçoa o atual Minha Casa Minha Vida, criado em 2009 pelo ex-presidente Lula. Os beneficiários, que eram divididos em 4 faixas diferentes, passam a ser divididos em 3. No grupo 1 estão as famílias com renda mensal de até R$ 2.000. Hoje, no Minha Casa Minha Vida, a renda total para a primeira faixa é de R$ 1.800. Famílias do Norte e do Nordeste poderão obter financiamento com juros a partir de 4,25% ao ano, uma redução de até meio ponto percentual em relação ao Minha Casa Minha Vida. As das demais regiões, a partir de 4,5%. Para esse grupo, o programa também prevê regularização fundiária, que é a concessão da escritura para imóveis em situação irregular, e reforma de imóvel. O grupo 2 engloba famílias com renda entre R$ 2.000 e R$ 4.000 mensais. Beneficiários do Norte e do Nordeste terão taxas a partir de 4,75% ao ano. Os das demais regiões, a partir de 5%. Para o grupo 3, com renda familiar entre R$ 4.000 e R$ 7.000 ao mês, os juros serão a partir de 7,66% ao ano para todas as regiões. Os grupos 2 e 3 também poderão se beneficiar com regularização fundiária. Mais de 1 milhão de famílias no Brasil, com essa alteração, vão poder participar do sistema habitacional no país. E nós teremos um tratamento diferenciado para as regiões que, historicamente, têm uma condição menor em relação aos seus índices de desenvolvimento humano, que são o Norte e o Nordeste do Brasil. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, os contratos já existentes do Minha Casa Minha Vida permanecem com as mesmas taxas de juros e valor das prestações. O governo vai repassar para o Casa Verde e Amarela, ainda este ano, 25 bilhões de reais do FGTS e 500 milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento Social, mantido por bancos. O Senado aprovou hoje a proposta que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O Fundeb está garantido a partir do ano que vem. O texto teve o apoio de todos os 16 partidos. A proposta torna o Fundeb permanente e aumenta os recursos que serão repassados pelo governo federal. Dos atuais 10% sobre o total depositado por estados e municípios, a participação da União vai subir ano a ano até atingir 23% daqui a 6 anos.
No ano que vem, o aumento será de 2 pontos percentuais, cerca de 3 bilhões de reais a mais. Destes 3 bilhões, 40% terão que ir para a educação infantil. Atualmente, o governo estima que 6 milhões de crianças de 0 a 3 anos não têm acesso a creches. O Todos pela Educação calcula que o valor mínimo de investimento por aluno ao ano deve passar dos atuais R$ 3.700 para cerca de R$ 5.700 em 2026. O relator disse que o Fundeb torna o Brasil um país menos desigual. Se não fosse o Fundeb, nós teríamos uma grande disparidade de atendimentos no Brasil. O Fundeb é, de fato, o maior instrumento para tornar o Brasil menos desigual. A proposta também estabelece que 70% do valor total do fundo serão usados para pagar salários dos profissionais de educação. Ficam de fora aposentadorias e pensões. Os senadores Jorge Cajuru e Randolfo Rodrigues, 2 dos autores da proposta do Fundeb, destacaram o papel do Congresso e da sociedade organizada na aprovação da PEC. Ganha o Brasil, sem nenhuma dúvida, que no pós-pandemia do Covid-19 vai ter de estabelecer definitivamente a educação, como já disse. Esta é uma emenda constitucional que manda uma mensagem principalmente para o futuro. Por unanimidade, nos 2 turnos de votação, os senadores mantiveram o texto aprovado pelos deputados no mês passado. Ainda na Câmara, o governo tentou alterar o projeto. Era contra o aumento do valor do fundo e queria que ele só começasse a valer em 2022, mas foi derrotado. Os senadores classificaram o dia de hoje como histórico. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou a promulgação da PEC para amanhã. O novo Fundeb vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro do ano que vem. A maior economia da Europa registrou uma queda histórica no segundo trimestre por causa da pandemia. O PIB da Alemanha encolheu 9,7%. É o pior índice desde que o país começou a publicar os resultados trimestrais em 1970. A pandemia afetou também o calendário esportivo no mundo inteiro. Hoje a Fórmula 1 divulgou as 4 corridas que fecham a temporada. O GP da Turquia volta, depois de 8 anos. 2 corridas vão ser disputadas no Bahrein. E o Grande Prêmio de Abu Dhabi vai ser a 17ª e última corrida do ano. Hora da previsão do tempo. Ontem, aos 86 anos, o jornalista Washington Novaes. E hoje já se tem a consciência de que é preciso mudar, na verdade, os nossos formatos de viver. Do Jornal Nacional e em vários veículos, como o Jornal Estado de São Paulo e a TV Cultura, inspirou colegas. Paulista de Vargem Grande do Sul, o jornalista morreu ontem em Goiás, onde vivia, depois de uma cirurgia para remover um tumor no intestino. Tinha 86 anos, deixa a mulher, 4 filhos e 7 netos. É reconfortante saber que a mensagem dele vai ecoar ainda por muito, muito tempo, de preservação da natureza e da cultura indígena brasileira, que é tão necessária nesse momento. A seguir, o ministro do TCU, Vital do Rego, é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região forma maioria para absolver o ex-presidente Michel Temer do crime de obstrução de justiça. Afastado o desembargador que humilhou um guarda em Santos. Depois de quase 6 meses presos, Ronaldinho e o irmão Assis voltaram hoje para o Brasil. Os ex-jogadores desembarcaram no Rio de Janeiro pouco antes das 5 da tarde. Eles foram presos no Paraguai porque entraram no país usando passaportes e identidades adulterados. Os documentos eram verdadeiros, mas com conteúdo falso, já que os dois não são cidadãos paraguaios. O Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar temporariamente do cargo o desembargador paulista que se recusou a usar máscara e humilhou guardas municipais. O episódio da carteirada foi nessa praia de Santos, no dia 18 de julho. Guardas municipais flagraram o desembargador Eduardo Siqueira caminhando sem máscara. Poderia colocar a máscara, por favor? Olha, eu por favor, não, por favor.
Ele ameaçou jogar a multa no rosto do guarda municipal e chegou a telefonar para o secretário de Segurança de Santos. Eu estou aqui com um analfabeto seu aqui, um rapaz. No fim, tentou intimidar o guarda Cícero Hilário Rosa Neto. O senhor sabe ler? Então leia bem com o que o senhor está se metendo. Hoje, na sessão do Conselho Nacional de Justiça, o advogado do desembargador disse que a máscara atrapalhava a respiração. O desembargador Siqueira é um homem cardíaco, já fez aplicação de estentes e tem que caminhar, tem que fazer exercício físico por recomendação médica. Ao pedir o afastamento de Eduardo Siqueira das funções, o relator, ministro Humberto Martins, diz que o guarda agiu para garantir a saúde das pessoas e que o desembargador usou a influência do cargo de forma inaceitável. Ele não diz, estou deixando de usar máscara porque eu sou cidadão. O senhor sabe que eu sou desembargador? O senhor sabe com quem está falando? Meu Deus, isso já acabou. Nós não estamos ainda na época da escravidão. Estamos na época do Estado Democrático de Direito. Respeito à cidadania. Nós somos todos iguais perante a lei. Aí ele usou o cargo para abusar da legitimidade e da competência exclusiva do cargo, que é interpretar a lei e a Constituição. A decisão foi unânime. Por 15 votos, incluindo o do presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, o Conselho decidiu abrir um processo administrativo disciplinar contra o desembargador. Eduardo Siqueira vai ficar afastado do cargo durante o processo, mas continua recebendo o salário. Ele pode ser punido com censura, advertência ou aposentadoria compulsória. A polícia prendeu o secretário de Saúde do Distrito Federal e mais 5 pessoas por suspeita de fraudes na compra de testes de Covid. O Ministério Público afirma que Francisco Araújo Filho favoreceu empresas que cobraram mais que os concorrentes e sem qualidade comprovada. O prejuízo chegaria a 18 milhões de reais. O subsecretário de Administração Geral, Johann Struck, é considerado foragido. A defesa de Francisco Araújo Filho disse que ele não cometeu nenhum crime. A Secretaria de Saúde declarou que colabora com as investigações. A defesa de Johann Struck afirmou que não teve acesso aos autos. Um levantamento do Tribunal de Contas da União concluiu que os pagamentos indevidos do auxílio emergencial podem chegar a 42 bilhões de reais, quase o custo mensal do programa de 50 bilhões. De acordo com a auditoria, 6 milhões e 400 mil pessoas podem ter recebido os R$600 sem atender aos critérios do programa. E 6 milhões de mulheres podem estar indevidamente cadastradas como chefes de domicílio, o que garante cota dobrada do benefício. O relatório deve ser analisado amanhã pelos ministros do tribunal. O Ministério da Cidadania declarou que tem investigado as irregularidades com a Polícia Federal. A Lava Jato, no Paraná, denunciou o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, por corrupção e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal afirma que Vital do Rego recebeu propina de 3 milhões de reais em 2014. Na época, ele era senador pelo PMDB e presidia a CPI do Senado e a CPMI, que apuravam denúncias de irregularidades na Petrobras. De acordo com os investigadores, a propina foi paga pelo então presidente da OAS e delator Léo Pinheiro para evitar que executivos da empresa fossem convocados para depor nas comissões de inquérito. Nenhuma das CPIs ouviu empreiteiros. Os procuradores ressaltam que, apesar da cobrança de parte dos integrantes da comissão, não houve aprofundamento das investigações em virtude do pagamento da propina. Desde fevereiro de 2015, Vital do Rego é ministro do Tribunal de Contas da União com direito a foro privilegiado. Mas a investigação corre na Justiça Federal do Paraná por decisão do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Fachin entendeu que os fatos não têm ligação com o atual cargo. Agora a Justiça vai decidir se Vital do Rego vira réu ou não. No mesmo dia em que o MPF denunciou o ex-senador, a Lava Jato voltou às ruas para mais uma fase da operação. A Força-Tarefa quer aprofundar a investigação e, para isso, foi em busca de novos documentos para tentar provar a suposta lavagem do dinheiro. Nessa frente, os investigadores também apuram se Vital do Rego pediu R$1 milhão em propina na forma de doação oficial da OAS ao Diretório Nacional do PMDB. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na Paraíba e no Distrito Federal em endereços de pessoas ligadas ao ministro do TCU.
Mas Vital do Rego não foi alvo nessa fase. A Justiça determinou o sequestro de bens e impôs restrições judiciais a 2 carros dele. Vital do Rego afirmou que foi surpreendido com a denúncia no inquérito que tramita há quase 5 anos. Que 2 procuradores-gerais da República, Rodrigo Janot e Raquel Dodge, não encontraram elementos para formalizar o pedido de ação penal e que o Supremo ainda examina recurso contra a remessa da investigação para Curitiba. O MDB afirmou que Vital do Rego não é mais filiado ao partido há 6 anos e que o MDB não é parte nos autos. O Conselho Nacional do Ministério Público arquivou a denúncia do ex-presidente Lula contra o coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, e outros 2 procuradores da Força Tarefa. A defesa de Lula alegou que Deltan Dallagnol e os colegas Roberson Pozobon e Júlio Carlos Noronha promoveram um julgamento midiático do ex-presidente, utilizando recursos públicos e cometendo desvio funcional. Foi em setembro de 2016, durante uma entrevista coletiva para detalhar denúncia contra Lula no caso do triplex do Guarujá. Eles usaram uma apresentação de PowerPoint com 14 pontos para mostrar o ex-presidente como chefe de uma organização criminosa. Hoje, o relator Marcelo Weitzel votou pelo arquivamento do caso. Lembrou que o Ministério Público Federal e a Corregedoria Nacional já tinham analisado o assunto e também decidido pelo arquivamento, por não terem encontrado desvio de função. Não se observou pelo Conselho Nacional do Ministério Público e nem pela Corregedoria do Ministério Público Federal o eventual descumprimento de deveres funcionais por parte de membros atuantes na Força Tarefa Lava Jato, quando da divulgação de informações que estão inseridas no contexto da denúncia. Logo em seguida, foi a vez da defesa de Lula ter a palavra e criticar a conduta dos procuradores. Será que o padrão de comportamento que se espera de um membro do Ministério Público é sair pelas televisões e rádios do país dando entrevista para enxovalhar a honra daquele que ele está acusando nos autos do processo? Ou será que isso é um abuso, que isso extrapola as funções do membro do Ministério Público e se revela incompatível com a seriedade, com o padrão de conduta que se espera de um membro do Ministério Público? A defesa dos procuradores negou atuação política e conduta inadequada. O Judiciário já se debruçou fartamente sobre a matéria, amplamente sobre tudo isso, e tem consignado que não há qualquer violação ou extrapolação por parte dos procuradores. Não há prova desse suposto fato político, dessas supostas falas políticas por parte dos procuradores. Isso ficou evidenciado pela atuação do Judiciário. No fim, além do relator, o conselheiro Silvio Amorim também considerou que não havia motivos para abrir uma apuração disciplinar. Já outros 8 conselheiros do CNMP entenderam que cabia apuração por desvio de conduta, mas acabaram arquivando o caso porque os fatos prescreveram. E também, por maioria, o Conselho acolheu parcialmente um pedido da defesa de Lula, que procuradores não usem a estrutura nem os recursos do Ministério Público Federal para manifestar posicionamentos políticos. Há ainda outros 2 processos no Conselho Nacional do Ministério Público contra Deltan Dallagnol, que foram suspensos por decisão do ministro do STF, Celso de Mello. O decano do Supremo defendeu que o procurador tem direito à liberdade de expressão na investigação sobre suposta interferência de Dallagnol na eleição do Senado em 2019 por fazer comentários na internet. No processo que pede o afastamento da Lava Jato por causa da criação de uma fundação para gerir parte do dinheiro de um acordo fechado entre a Petrobras e autoridades dos Estados Unidos, Celso de Mello entendeu que não houve o pleno direito de defesa. Já o ministro Luiz Fux, do STF, tinha dado uma decisão favorável a Dallagnol, ao determinar que o CNMP não use uma advertência aplicada ao procurador em 2019 para agravar eventuais punições nos casos que ainda serão analisados. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região formou maioria para absolver o ex-presidente Michel Temer do crime de obstrução de justiça.
O então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou Michel Temer em 2017. O crime, obstrução de justiça. Uma das provas era a conversa gravada pelo empresário Joesley Batista do grupo JF no Palácio do Jaburu. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nossa, não sei o quê. Eu tô lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu tô de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Janot sustentou que a fala de Temer era uma tentativa de silenciar o operador Lúcio Funaro e o ex-deputado Eduardo Cunha, presos na Lava Jato. Temer sempre negou a acusação. Ele era presidente na época da denúncia. A Câmara dos Deputados tinha de autorizar que a investigação prosseguisse no Supremo Tribunal Federal. Eram necessários 342 votos, mas os deputados barraram o prosseguimento da denúncia por 251 votos a 233. O processo ficou paralisado até o fim do mandato de Temer. Quando deixou a presidência, Michel Temer perdeu o foro privilegiado. O processo saiu do Supremo e foi para a primeira instância. Na Justiça Federal em Brasília, o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos absolveu Temer, sob o argumento de que o diálogo não indicou o cometimento de crime por parte do ex-presidente. Ao analisar o caso, o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos citou que a conversa era muito distante da conduta dolosa de impedir ou embaraçar concretamente a investigação. E que o diálogo quase monossilábico entre ambos evidencia, quando muito, bravata do então presidente da República, Michel Temer. O Ministério Público Federal recorreu da decisão. No julgamento de hoje, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a procuradora Raquel Branquinho destacou que crimes cometidos por organização criminosa são feitos em detalhes, sem uma verbalização clara entre os interlocutores. Está bem claro que se tratava de ilicitudes que estavam sendo conversadas, tratadas nos bastidores, ao pé de ouvido e de forma cifrada, o que é natural e intrínseco à atuação de uma organização criminosa. O relator desembargador Ney Belo votou pela manutenção da absolvição sumária. A sentença no mérito asseverou que a prova sobre a qual se fia a acusação é frágil e não suporta sequer o peso da justa causa para inaugurar a instrução criminal. Estou mantendo a decisão do juízo de primeiro grau e negando provimento ao recurso do MPF. A desembargadora Maria do Carmo Cardoso seguiu o voto do relator. Após formar maioria de votos, a desembargadora Mônica Cifuentes pediu vista, ou seja, mais prazo para analisar o caso. Não há previsão para o julgamento ser retomado. Michel Temer é réu em 6 ações penais. A defesa de Michel Temer afirmou que vai aguardar a conclusão do julgamento para se manifestar. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou uma condenação decidida pelo então juiz Sérgio Moro no julgamento sobre fraudes no Banestado. Os advogados do doleiro Paulo Roberto Krug alegaram que quando Sérgio Moro validou a delação de outro doleiro, Alberto Youssef, também investigado no caso Banestado, o então juiz não se ateve apenas a saber se o acordo foi feito nas bases legais. Segundo os advogados, Moro também fez perguntas a Youssef sobre o conteúdo da delação. A lei que disciplina as delações premiadas é de 2013, posterior à delação de Youssef no caso Banestado, que foi validada por Moro em 2003. Os advogados também disseram que, após as alegações finais da defesa, Moro determinou o acréscimo de documentos. A defesa de Paulo Roberto Krug argumentou que o juiz foi parcial e, por isso, a sentença tinha que ser anulada. O ministro Gilmar Mendes entendeu que Sérgio Moro se alinhou à tese da acusação e não foi imparcial. Verifica-se que houve uma atuação direta do julgador em reforço à acusação. Não houve uma mera supervisão dos atos de produção de prova, mas o direcionamento e a contribuição do juiz para o estabelecimento e para o fortalecimento da tese acusatória. O relator, ministro Edson Fachin, já tinha votado para manter a condenação do doleiro. O ministro alertou que outras instâncias já tinham rejeitado irregularidades na atuação de Moro. Que é um erro supor
que essa busca por um país com justiça mais eficiente é ilusória. A ineficiência da justiça dá mais incentivos à corrupção e não tenho dúvida nenhuma, que a impunidade é a outra face da desigualdade. Que os incentivos à corrupção fazem aumentar a desigualdade e, evidentemente, a pobreza. Penso que é exatamente como um esforço de aprimoramento da jurisdição, um esforço por maior eficiência que todos nesse tribunal buscamos, um esforço por maior eficiência que deva ser visto o trabalho das diversas instituições que se dedicam como atividades de controle, o Ministério Público, a atividade da Polícia Federal, no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. A ministra Carmen Lúcia acompanhou o relator. Não se demonstrou, na minha compreensão e com as vênias de entendimento contrário, de forma objetiva, neste recurso ordinário, que o magistrado sentenciante teria incidido em qualquer das hipóteses de impedimento. O ministro Ricardo Lewandowski disse que Moro quebrou a imparcialidade e votou pela anulação da sentença. A existência da imparcialidade ao lado da paridade de armas constitui um dos pilares estruturantes do Estado Democrático de Direito. De nada adiantaria estabelecer regras prévias e objetivas de investidura e designação de magistrados para apreciação das distintas lides ou proibir a constituição de juízes ou tribunais ad hoc, caso se permitisse ou tolerasse que julgadores fossem contaminados por paixões ou arrebatamentos exógenos aos fatos colocados sob sua jurisdição. A segunda turma do STF está apenas com 4 integrantes. O ministro Celso de Mello está afastado por problemas de saúde. Por isso, os ministros aplicaram o que está no direito penal. Em caso de empate, deve prevalecer a decisão que favorece o réu. A turma determinou que seja anulada a condenação de Paulo Roberto Krug. Ele foi um dos raros condenados no esquema do Banestado na década de 1990. Foi condenado por crimes financeiros. Sérgio Moro afirmou que em toda a trajetória dele como juiz federal sempre agiu com imparcialidade, equilíbrio, discrição e ética, que é como ele pressupõe a atuação de qualquer magistrado. Moro disse ainda que no caso específico apenas utilizou o poder de instrução probatória complementar previsto no Código de Processo Penal, mandando juntar aos autos documentos necessários ao julgamento da causa, que foi uma atuação regular, reconhecida e confirmada pelo TRF4 e pelo Superior Tribunal de Justiça, e que agora recebeu um julgamento dividido no STF, que favoreceu o condenado. A Justiça do Estado do Espírito Santo aceitou a denúncia e tornou réu o homem acusado de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos. Ele está preso e pode ser condenado a 15 anos de cadeia. A menina se submeteu a um procedimento legal para interromper a gravidez. Ela relatou que era estuprada pelo tio desde que tinha 6 anos. Um estudo do Unicef concluiu que as famílias com crianças e adolescentes estão sofrendo mais com a pandemia no Brasil. Segundo a pesquisa, os domicílios com moradores de até 17 anos registraram mais perda de trabalho e mais queda na renda. Nestas famílias, também foram mais frequentes os momentos em que a comida acabou e não havia mais dinheiro para comprar. A pandemia despertou um sentimento que vinha perdendo espaço no Brasil: a solidariedade. Fora dos hospitais, tem gente trabalhando pela cura dos sintomas sociais da pandemia. A gente vê pessoas que lutam muito todos os dias para ter o mínimo para levar para suas casas, sabendo que um kit desses vai deixar uma família assistida por pelo menos um mês, no mínimo, né? Já é gratificante. Amilcar não esperou a formatura do curso de enfermagem para começar a ajudar. Entrou para o time da Cruz Vermelha e reforçou o grupo de voluntários no Brasil que vinha encolhendo. Dados recentes do IBGE mostram que em 2019, 6.900.000 brasileiros se dedicaram a uma causa.
quase 300 mil a menos que no ano anterior. A chegada do vírus reverteu essa tendência, de acordo com instituições que organizam trabalhos voluntários. Só as doações desse mês para as comunidades de São Paulo encheram o auditório da Cruz Vermelha. E em todo o Brasil, o nível de recursos doados alcançou patamares históricos. Doações e pessoas envolvidas em causas sociais sempre andaram lado a lado, segundo especialistas. Está aí o indício de que o número de voluntários no Brasil voltou a crescer. A pandemia realmente é uma tragédia, mas ao mesmo tempo acho que ela é um grande fator que nos chama para a ação. Os próprios números de doações já, sem nenhum tipo de equívoco comprovam que o brasileiro realmente tomou esse momento de crise e decidiu fazer alguma coisa por isso. Não teve crise para a plataforma de trabalho voluntário. Ao contrário, esse ano ela cresceu quase 20%. O brasileiro começou a pensar também que se a gente se envia um pouco com a nossa vida, com o nosso talento, com o nosso tempo a quem mais precisa, a gente pode amenizar o sofrimento de muitas famílias vulneráveis. Sem sair de casa, o Júlio achou um remédio para as dores do distanciamento social. Ele agora leva conforto para idosos isolados. Eu telefono para eles entre 1-2 vezes por semana e a gente conversa, a gente fala sobre todos os assuntos, a gente fala, eu pergunto se eles estão bem. E ele nem se dava conta do quanto ele também precisava desse contato. Eles já passaram por muitas coisas na vida e eles ainda têm esperança, eles falam comigo e eles me dão muita esperança. Então, se inverte. Ao invés de eu ajudá-los, eles acabam me ajudando, porque eles me fazem enxergar tudo isso que a gente está vivendo de uma maneira diferente, de uma maneira solar. E como é preciso ter solidariedade nesse momento. É tão importante. O Jornal da Globo é depois de Tapas e Beijos. Boa noite. Boa noite, até amanhã.